Gente, toda vez não, né? Às vezes que eu sou escalado, as raras vezes que eu sou escalado, o pastor me pede para trazer uma palavra, né? Eu fico um pouco ansioso, mas hoje especialmente, né? Eu tenho 3 coisas que as minhas emoções estão, como diz José Milton, né? Fruviano. A primeira, eu quero honrar, né, os pastores, né? A primeira é questão de honra. Os pastores, quando eles nos dão o microfone aqui, é porque eles nos honram mesmo, né? E eu quero também agradecer ao pastor Marcos, pastora Cristiane, né, por essa confiança que ele tem em nos dar o microfone, né, para trazer a mensagem de Deus. A segunda coisa, o temor, é justamente isso, né? É o temor a Deus de estar trazendo, dessa responsabilidade de estar trazendo a palavra, né? Porque é algo muito sério. Você não pode chegar aqui e falar aquilo que você quer, porque você está representando Deus. E a terceira coisa, gente, sabe o que é? É felicidade. É uma mistura, né, de tudo isso e de alegria. Alegria por quê? Porque quando a minha amada esposa soube que eu vinha, que o pastor tinha me botado para pregar, ela disse: se você vai pregar, eu vou lhe dar uma roupa nova, né? Eu vou lhe dar uma camisa, você não pode ficar desse jeito que você tá, com essa roupa velha. Então, olha, aqui, ó, tá bonita. Muito obrigado, meu amor, você é uma princesa. E aí, sendo assim, eu vou pedir: pastor, se tiver como o senhor me botar todo mês, porque todo mês é uma roupa nova, né? Aí, né, eu vou sugerir isso a ele, tá? Mas, brincadeiras à parte, gente, eu queria não, né? Eu quero compartilhar com vocês. Nós estamos esse mês falando a respeito do Espírito Santo, né? E a pastora começou, Marcos Albino, sou eu hoje, e eu fiquei, né, me perguntando: Senhor, quem sou eu, né, falando com o Espírito Santo, quem sou eu para falar de ti? Quem sou eu? Né? Na verdade, quem tem que aprender sou eu. Então, eu quero dizer a vocês, né, que está aqui, ó, o esboço, mas se o Espírito Santo, que ele está nesse lugar, se ele quiser mudar, se ele quiser que eu não fale nada que está aqui, é com ele. Se ele quiser que seja só louvor, só adoração, é com ele. Então eu estou aqui simplesmente como vaso. Nada que eu irei falar, nada que eu irei ler aqui, compartilhar com a igreja, vocês não sabem. Tudo que eu irei falar, vocês sabem, vocês já leram na palavra, o Espírito Santo já falou com vocês, já falou comigo, mas o mais importante não é nós termos o conhecimento teórico, não é você já ter lido isso que eu vou ler, que eu vou compartilhar com vocês. Não é. O importante é se nós estamos praticando, se nós estamos vivendo, se nós estamos alegrando o Espírito Santo com a nossa vida, com o nosso comportamento, com o nosso andar, com o nosso falar, com o nosso agir. Isso é o que importa. Amém? Eu disse a Alan que eu tomo mais água do que a pastora, viu, gente? Marcos Albino entregaram o microfone a ele 10:50. No meu caso, 8:20 eu já estou com o microfone. Senhor, me ajuda. Mas eu quero orar antes com vocês, tá? Eu quero deixar vocês à vontade, na presença do Espírito Santo. Que vocês fiquem à vontade. Mas eu quero fazer essa oração, tá? Se você quiser, você fecha os seus olhos e faça a sua oração. Querido Espírito,
eu estou aqui, como eu já falei, como um vaso, Pai, teu. Eu sei que o Senhor me deu a palavra, eu sei que o Senhor falou ao meu coração aquilo que o Senhor queria que eu falasse hoje, mas a minha oração, Senhor, nessa hora, é que o Senhor haja. O Senhor tem liberdade. Espírito Santo, você pode ir aonde tiver cada irmão, cada irmã, individualmente, e tocar no coração deles. Eu não sou ninguém diante de ti. Eu não sou nada diante de ti. Eu sei que a obra é tua. Eu sei que quem transforma é o Senhor. Eu sei que quem age é o Senhor. Eu sei, Senhor, quem muda as vidas é o Senhor. E o Senhor pode fazer isso hoje. Se tem alguém aqui, Pai, que está precisando de mudança, e que essa palavra, Senhor, possa atingir, possa chegar, Senhor, a cada uma dessas pessoas. Eu não entendo o teu agir, eu não sei o que o Senhor vai fazer aqui, mas eu sei, Senhor, que essa noite, as pessoas que estão aqui não vieram em vão. Não vieram, Senhor, para assistir um culto. Vieram, Senhor, para te adorar, Espírito Santo. Vieram para receber de ti, Espírito Santo. E o Senhor pode fazer como o Senhor quiser. O Senhor tem total liberdade. Em nome de Jesus. Amém? Você diz amém? Amém, assim seja. Se você está dizendo assim seja, olhe. Você vai ser visitado. Você não vai sair da mesma forma, viu? Amém? Então vamos lá. O tema que eu estava pedindo, né, ao Espírito Santo, e foi esse: andando e sendo guiado pelo Espírito Santo. Andando e sendo guiado pelo Espírito Santo. Você pode até pensar, e nós vamos no decorrer. Só estou puxando aqui, nega, mas eu não vou estragar a camisa não, viu? Porque estou com calor aqui. Você pode até pensar, mas andar, né, e ser guiado não é a mesma coisa? Nós vamos ver que não, tem diferença. E aí, eu quero ler dois textos aqui com vocês, tá? O primeiro é Gálatas 5,16 e o outro é Romanos 8,14. Está projetado? Tá. Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito. Repita comigo, por favor. Andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Gente, ele está dizendo aqui: jamais satisfareis a concupiscência da carne. Não é assim, ó, em algum momento, ou de vez em quando. Não é isso. Ele está dizendo: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E o texto de Romanos 8,14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, tá? E aí, o que nós vemos nos dias atuais, né? Nós vemos uma confusão espiritual, que muitos confundem ativismo espiritual, né, com verdadeira, confunde, né, ativismo com a espiritualidade verdadeira. O Espírito Santo não é uma força ou uma emoção. Então, o que é que acontece? Muitas pessoas, né, estão fazendo muitas coisas na igreja. Pega de manhã, olha, eu estou nesse ministério, eu faço isso, faço aquilo, sou discipulador, tal hora eu estou em tal lugar, aqui eu estou nos ministérios tudinho da igreja, e faço isso e faço aquilo, e você só vê aquela pessoa na igreja. Parece eu e Cléia, né? Não, mas é porque nós somos funcionários, viu, gente? Mas a gente mora mais aqui do que em casa. Mas pessoas, né, que estão envolvidas assim, e você olha para aquela pessoa e diz: poxa, aquela pessoa anda no Espírito, é guiada pelo Espírito, é cheia do Espírito Santo.
só vive na igreja, está fazendo isso, está envolvido em aquilo, naquilo outro. E na verdade, não, isso é só ativismo. Você está trabalhando, certo? Para obra, mas você tem pouco tempo para receber de Deus. Você tem pouco tempo envolvido com o Espírito Santo, andando no Espírito Santo e ouvindo a voz do Espírito Santo. Então não confunda, certo? Ativismo, você está fazendo muita coisa com você está andando e você está sendo guiado pelo Espírito Santo. Então no decorrer, certo? Nós vamos aprender um pouco sobre isso. Mas nós estamos falando sobre o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? Né? Eu não poderia passar aqui sem falar um pouco quem é o Espírito Santo. E algumas passagens na Bíblia, né, que nós vamos ver que fala sobre o Espírito Santo. Então, João 14, 16 ao 17. Tá aqui. João 14, 16 ao 17, vai falar que ele é o Consolador. Tá? O Espírito Santo é o Consolador. E aí, né, eu dei uma de pastor Marcos, intelectual, muito culto, e fui procurar no grego, olha, no grego, né? Quem é essa palavra Consolador? Então, no grego, né, Paracletos. E a tradução literal é aquele que é chamado para estar ao lado de alguém. Então, o Espírito Santo, né, que é o nosso Consolador, ele é aquele que foi chamado e que está ao meu lado, está ao teu lado, né, mora em nós e vai nos conduzindo na nossa caminhada. Tá? Aí João 14, 26, ele possui personalidade. Né, vai falar que o Espírito Santo, como ele é Deus, como ele é uma pessoa, claro que ele tem personalidade. Em Atos 5, 3 e 4, ele é Deus. 1 Coríntios 3,16, ele habita em nós. Romanos 8,16, ele testifica que somos filhos de Deus. E Gálatas 5, 22 ao 23, ele produz fruto em nós, que nós vamos ver daqui a pouco os frutos do Espírito. O fruto do Espírito. E 1 Coríntios 12, 7 a 11, ele nos capacita com dons espirituais. Até aí, tá tudo ok? Tá dando para entender, né? Vamos lá. Andar e ser guiado por ele é o que nos leva a ter uma vida cristã autêntica. Andar, né, e ser guiado por ele é o que nos leva a ter uma vida cristã autêntica e verdadeira. Na Bíblia temos exemplos de homens que andaram com Deus, como Enoque, tem o versículo lá que fala, né? E andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o levou para si. Noé, Abraão, Moisés, Davi e o nosso querido Paulo. E todos nós queremos andar e ser guiados pelo Espírito Santo, sim ou não? Eu quero andar e ser guiado pelo Espírito Santo durante toda a minha vida. Creio que vocês também. Mas nós vamos ver aqui, né, e fazer essa pergunta para nós mesmos. Será se eu ando, não é realmente no Espírito? Será se eu sou guiado pelo Espírito Santo durante toda a minha caminhada cristã? E aí nós vamos aprender um pouco agora, tá? Mas para isso, eu queria falar aqui sobre a diferença entre andar no Espírito e ser guiado pelo Espírito. Qual a diferença entre andar no Espírito e ser guiado pelo Espírito? Andar no Espírito é desenvolver um caminhar contínuo de obediência e comunhão com Deus, resistindo à carne e cultivando os frutos do Espírito. Fala de atitude, certo? Então, se você, como você saber se você está andando no Espírito ou andando com o Espírito, você vai ver nos frutos, certo? Que nós vamos ver daqui a pouco. E aí nós vamos chegar em alguns pontos que a gente diz, eita, esse daqui será se eu estou
né, andando. Então, e ser guiado pelo Espírito é estar sensível e obediente à vontade específica de Deus para cada área da sua vida. Fala de sensibilidade, a voz do Espírito. Uma coisa é você estar andando, certo? No Espírito ou com o Espírito, rejeitando, né, as obras da carne, a concupiscência, os seus desejos. A outra coisa, você ser guiado pelo Espírito Santo, é você ter a sensibilidade de ouvir aquela voz, tá? E aquela voz te conduzir. Você está andando. Aí aquela voz, vire para a direita. Aí você vira para a direita. Vire para a esquerda. Você vira para a esquerda. Você ter essa sensibilidade. Você ser guiado. Você ser direcionado assim pelo Espírito. Senhor, eu ia falar mais na frente, né? Mas quando eu acordo, né, geralmente nós acordamos e já temos os nossos planos. Não, hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí sai a sua lista todinha. Mas quando nós somos guiados pelo Espírito, nós perguntamos: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça hoje? Qual a tua vontade para a minha vida hoje? Não existe uma diferença? E aí, você se levanta, aí começa a fazer isso, fazer aquilo. Aí lá no final do dia, aí você, quando faz, né? Aí quando você faz, você chega à noite, vai deitar. Ai, Senhor, obrigado por esse dia. Aí o Espírito Santo começa a te lembrar o que foi que aconteceu durante o teu dia. Aí ele diz: você não me agradou naquilo, não. Você não me representou bem. Você não ouviu a minha voz. Mas isso é mais para frente. Vamos lá. Até aqui, entendendo? Vamos lá. Como saber se estamos andando no Espírito? Manifestando o fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas 22 e 23. Isso aqui é meu tablet, viu, gente? Na verdade, a minha menina queria me emprestar. Aí eu disse, o dela, né? Aí eu disse, vai ser mais uma preocupação para mim. Se eu não souber mexer nisso, eu vou começar a ficar nervoso, vou perder todo o raciocínio, né? Então deixa com o meu tablet mesmo aqui. Então vamos lá. Como é que eu sei se eu estou sendo, né? Se eu estou andando no Espírito, se os frutos do Espírito estão aparecendo na minha vida. Eu coloquei alguns exemplos aqui, mas existem muitos e muitos exemplos. Então, primeiro, amar quem te ofende. Amar quem te ofende. Uma pessoa te ofendeu hoje. Uma pessoa falou alguma coisa que te deixou aborrecido. Te magoou, te ofendeu com palavras, te caluniou. E aí o fruto do Espírito é amor. Se eu não amo, se eu não perdoo, eu estou andando no Espírito? Não. A Bíblia é clara. Tem até, como é aquele árbitro, né, que diz, a regra é clara, né? Então eu vou usar esse jargão aqui. A Bíblia é clara. Paciência no trânsito. Quem é motorista aqui, gente? Motoristas, paciência no trânsito. Quero falar aqui, né, que tudo, como eu falei antes, tudo que eu estou falando aqui, o Espírito Santo falou comigo. Disse, pode falar isso para as pessoas e para você. Eu disse, tá certo, Senhor, tá bom. Para as pessoas e para mim. Então, tudo que eu estou falando aqui, gente, como eu disse, vocês já sabem. A questão é se nós estamos praticando, se nós estamos agradando o Espírito Santo e se nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Tá? A outra coisa, nas filas, hoje nem tanto, né? Mas existia aquelas filas nas casas lotéricas, nos bancos, Detran, aquela filinha do Detran, quando existia, né? E a gente fica lá. E às vezes, ou a pessoa que está, o atendente lá, bem lento. Aí não sobe um negócio ruim assim. E a pessoa vai para lá e vem para cá. E o outro que está no seu lado disse,
é muito lerdo aquela pessoa, e não sei o que, não sei o que. E, gente, isso acontece, mas isso não é o fruto do Espírito. Não é verdade? Nas filas, com pessoas difíceis. Você trabalha com pessoas difíceis, convive com pessoas difíceis, pessoas que você fala uma coisa, ela entende outra, pessoas que você pede a Deus para que aquela pessoa vá embora logo, saia perto de você, né? Porque realmente aquela pessoa é complicada, aquela pessoa é difícil, né? E aí, né, também não estamos demonstrando ter domínio próprio para não ceder à raiva. Ter domínio próprio para não ceder à raiva. Então são características de que, se eu consigo, né, andar no Espírito, eu vou ter domínio sobre essas atitudes. Vencendo os desejos da carne, que eu coloquei aqui, Gênesis 39, do 7 ao 12, que é aquela passagem, né, que José, ele corre, não é? Porque eu imagino que aquela mulher era, para a época, né, era uma mulher muito bonita, né, muito bonita, era uma mulher, né, que tinha um corpo muito bonito, né, e ela se produzia toda com aquelas joias, tudo mais. Claro que ela não chegava jamais à beleza da minha esposa, né, da minha linda aqui, mas ela era sim, né, uma mulher bonita. Então, o que aquele homem fez foi justamente correr. E aí vem para nós, né, tanto homens como mulheres que estamos aqui, esse desejo da carne, né? Nós desviamos os nossos olhares, nós dizemos não quando nós estamos lá no trabalho, que um homem começa a elogiar você mulher casada, você mulher de Deus, e ele começa a te elogiar, dizer que você está bonita, que está elegante, e que a mulher dele é desmantelada, e vice-versa, né? Mas que você está muito arrumada, aí você começa assim, eita, como eu sou, né? Será se acontece isso? Então fuja. Eu não sei se eu tenho tempo, deixa eu ver aqui. Gente, falando a respeito disso aqui, eu vou abrir um parênteses aqui, só para dar um exemplo aqui. Teve uma época em que eu trabalhei, né, de mototáxi. E aí, a gente estava num momento difícil financeiro, também nessa época, e eu fazendo. E eu peguei uma pessoa para trazer ela por mês, pegar essa pessoa por mês, uma mulher, que ela trabalhava aqui perto do Instituto Bíblico. E aí comecei, pegava ela na casa dela, trazia, e aí começou a conversa, né? Para lá e para cá, para lá e para cá. Gente, com certeza o Espírito Santo me falou que eu não deveria ter conversa, bater papo com aquela mulher, né? E aí o que acontece? Ela vinha conversando, isso, coisa e tal, e eu conversando, mas se você me falar, o Espírito Santo não te falou nada não? Claro que ele falou. Ele disse, corta, a sua missão é pegar e deixar e pronto. Mas eu não ouvi, não dei ouvidos, e comecei a conversar. Resumindo a história, né, depois de alguns meses, eu trouxe essa mulher aqui, e ela ia para a academia. E aí quando chegou, no final, ela desceu, com essas roupas, né, que as mulheres têm de academia. Desceu assim da moto e disse, e aí, o que é que você acha? Como é que meu corpo está? Aí virou assim, né? Virou assim, eu disse, meu Deus. E não ficou aí não, viu? Não ficou só nisso não. Depois que ela falou isso, aí ela disse, eu não vou ficar aqui não. Aí subiu na moto de novo. Aí eu disse, mas você vai para onde? Ela disse, para onde você quiser me levar. A minha orelha esquentou tanto nesse mundo, tanto, que aí eu disse, ela não sabe para onde vai, nem eu sei para onde ela quer ir.
Aí eu saí descendo, quando chegou aqui em frente para o Pombo, eu disse, olha, você vai ficar aqui. Aí ela disse, aqui eu vou fazer o quê no Pau Pombo? Aí eu disse, eu sei que encerrou aqui a nossa conversa, a nossa corrida. E aí nunca mais eu fui pegar aquela mulher, fui para o discipulado, falei para o pastor, disse, pastor, aconteceu assim, assim, assim. Ele disse, você deu liberdade. Eu disse, foi. Aí ele disse, agora você vai falar para a Cléia. Eu disse, foi pior. Foi pior, né? Agora foi terrível. Aí eu fui, depois de 2 discipulados, o pastor preparando, a pastora preparando ela, aí eu falei, né? Mas essa mulher ficou muito, mas muito braba mesmo, e com razão. Disse, você deu liberdade. Eu disse, é verdade. Você fez, é verdade. Então, gente, nós estamos aqui na questão, falando se nós estamos andando no Espírito. Então, nós precisamos ser vigilantes, certo? Muito vigilantes na nossa vida, no nosso proceder como cristão. O que é que o versículo disse? Andai no Espírito e jamais satisfareis o desejo da carne. Então a nossa carne, ela milita contra o Espírito. Esse texto que Paulo diz, milita, essa palavra, é algo militar, é algo que se usa nos quartéis, né? É uma linguagem militar. Então, existe uma guerra travada, certo? O nosso espírito com a nossa carne. Então, isso é diário, é algo constante, é algo todo dia que você tem, que eu tenho, essa guerra. Todo dia nós vamos ser tentados, certo, a fazer o desejo da carne. Mas, se nós estamos andando no Espírito, alimentando o nosso Espírito, nós iremos dizer não à carne. Amém? A outra coisa que eu coloquei aqui, buscando agradar a Deus, não a si mesmo. Então, Gálatas 2:20, que vai falar, né, que Paulo, ele considerou tudo o que ele tinha como nada, como esterco, que ele diz. Né? Por quê? Para servir a Cristo. Então esse homem, ele não considerava mais nada importante no mundo. Ele disse, o que eu vou fazer da minha vida é agradar ao Senhor. E aí ele diz aqui, Paulo abandonou os seus interesses e passou a viver inteiramente para Cristo. Escolha servir ao invés de ser servido. Muitas vezes, quando nós estamos servindo, nós reclamamos, nós falamos assim, eita, mas que coisa, não termina não, é isso. A gente chama para a gente fazer alguma coisa aqui na igreja, ajudar numa decoração, às vezes você vem e faz corpo mole, no encontro com Deus, muitas vezes você está lá para fazer uma coisa, você se escora no outro. Eu estou dando exemplos assim que está vindo na minha mente, tá, gente? Mas, vamos seguir o exemplo de Paulo. Esse homem, ele se esvaziou de si mesmo e disse, eu quero ser um servo. A outra coisa é dando testemunho de Cristo com a sua vida. Sua vida deve mostrar Cristo mesmo sem palavras. O fruto do Espírito presente na sua vida. Na sua casa, a sua esposa, os seus filhos, eles veem o fruto do Espírito na sua vida? Ou só quando você está na igreja que você demonstra alguma coisa aos irmãos da igreja? Mas em casa você não demonstra nada. Porque quem realmente nos conhece é os da nossa casa. Os da nossa casa, esposas, filhos, sabem quem nós somos. Se realmente nós somos cristãos ou não. Ou se nós somos uma farsa. Mas na nossa casa, quem pode dizer se nós somos é o nosso pai, a nossa mãe, a nossa esposa, marido, os nossos filhos. Eles sim podem dizer, realmente você mudou. Realmente você está andando com Deus, está andando nos frutos do Espírito Santo, estão presentes na sua vida. Eu só quero dizer os frutos, né? É o fruto do Espírito Santo presente na sua vida. Amém? Então aqui nós falamos um pouco sobre andar no Espírito Santo, tá? Agora, existe um nível, a palavra é essa mesmo, nível, né? Pronto. Existe um nível maior de intimidade e de sensibilidade,
que é eu ser guiado pelo Espírito Santo, tá? Então eu tenho certeza que todos nós aqui queremos ser guiados pelo Espírito Santo. Então, eu esqueci de falar no início, né, que essa palavra eu assisti, tá? Muitas pregações. Assisti pregações de Douglas Gonçalves, que essa parte aqui é baseado mais numa pregação dele, que nós vamos falar agora. Josué Gonçalves, assisti Joyce Meyer, assisti também Hernandes Dias Lopes. Então esses grandes homens e mulheres de Deus que falavam, né, tinha pregações sobre esse tema, e eu saí, né, pegando, né, um pouco de um pouco de outro para compartilhar aqui com vocês. Então, vamos aprender um pouco agora como ser guiado pelo Espírito Santo. Eu queria que você abrisse aí, eu não sei se está projetado, eu acho que eu não passei não para as meninas, Atos 8, 26. Atos 8 e 26, nós vamos aprender aqui com Felipe algumas coisas de como ser guiado pelo Espírito Santo. Então, Atos 8, 26 vai dizer assim: um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Na versão Almeida Revista Atualizada, tá? Ele se levantou e foi. Então nós vamos aprender aqui. Tem uma frase de Joyce Meyer que diz assim: você pode frequentar a igreja por muitos anos e não ser guiado pelo Espírito Santo, fazer a sua própria vontade. Já pensou que sério? Você pode frequentar a igreja por muitos anos e você não ser guiado pelo Espírito Santo. Porque ser guiado pelo Espírito Santo é você não fazer a sua vontade. É você não ir na direção que você quer, na direção que eu acho que tem que ser assim. Eu acho que o certo é isso. Eu acho que eu preciso fazer desse jeito. Eu acho. E você acha, e o Espírito Santo não tem direito nenhum na sua vida de te seguir. E aí, ela fala, essa frase dela me impactou quando eu estava assistindo. Então, eu já li esse texto, né, de Filipe. Então, vamos aprender um pouco aqui. Ser guiado pelo Espírito Santo no grego, olha como eu estou intelectual. Ágo, significa ser tomado pela mão e ser conduzido ao destino final. Então, ser guiado, né, pelo Espírito Santo é como que o Espírito Santo, eu ia fazer uma encenação aqui, ia chamar alguém, mas vamos dizer que tem uma pessoa aqui, certo? Então, eu sou o Espírito Santo e a outra pessoa somos nós. Aí eu pego na mão dela e vou aqui, A pessoa vai na direção. Então, Espírito Santo, guia, né? Não vai ali não, que aqui tem um obstáculo. Então, o Espírito Santo faz isso, né, na minha vida, na tua vida. Está guiando, pega na tua mão e te conduz, tá? Andando, você está em um caminho, tá? Andando em um caminho. Qual o caminho? Caminho eterno, caminho da salvação, caminho para chegar no céu. E o Espírito Santo, ele te guia. Por esse caminho vai ter aquele obstáculo. Venha por aqui, vai por ali, faça isso, faça aquilo. Ele está te guiando, tá? Então vamos lá. Para que eu seja guiado pelo Espírito Santo, eu quero falar de 4 coisas, né, que nós precisamos fazer e ter essa sensibilidade. Eu estou olhando aqui a hora. A primeira você precisa parar de ter o controle da sua vida e submeter a sua vida ao Senhor.
ter uma nova forma de enxergar a vida. Como eu falei, né, eu disse, eu vou me antecipar, mas é esse ponto aqui. Eu não acordo e falo o que eu vou fazer hoje. Eu acordo e falo, Senhor, qual o seu desejo para a minha vida hoje? Senhor, eu tenho vários desejos, mas eu quero saber o teu. Nós fazemos isso todos os dias. Seja sincero com você. Seja sincero com o Espírito Santo. Eu, Walter, se você falar, eu acordo todo dia, dobro o meu joelho, antes de fazer qualquer coisa, diz, Senhor, qual é o teu desejo? O Senhor quer que eu faça o que hoje? Me guia, no meu falar, no meu pensar, né, como eu vou tratar as pessoas, como eu vou me comportar lá no escritório, com a pastora Cleo, que eu como muito juízo dela, me perdoe, pastora Cleo, porque eu como muito seu juízo, né, o Espírito Santo tem me corrigido nisso também. E aí, gente, eu não sei você, né, mas esse é o caminho, né? Eu não acordo e digo, Senhor, se eu quero ser guiado pelo Espírito Santo, eu preciso que a minha vida seja totalmente direcionada por Ele. Então eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo, eu preciso me submeter ao Espírito Santo. Senão eu não vou ser guiado, eu não vou ouvir a voz dele. Amém? A outra coisa é ouvir a voz do Espírito. Atos 8, 29, que diz aqui, ó. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanham. Ouvir a voz do Espírito, tá? E aí, ó, você consegue ouvir a voz do Espírito ou está com dificuldades? Nós estamos falando muito aqui em ouvir a voz do Espírito, não é? Mas você pode estar se perguntando, como é que eu escuto? Como é que eu escuto a voz do Espírito Santo? Que voz é essa que você está falando aí? O Espírito é o mesmo, lá de Atos, né? Mas tem muito barulho ao seu redor. Para ouvir a voz do Espírito, precisamos de silêncio. E aqui, Douglas Gonçalves dá um exemplo, né, e eu quero compartilhar com vocês. Ele disse que um dia estava num salão para cortar o cabelo, e a mulher, a cabeleireira que ia cortar o cabelo dele, estava com o celular. E ligaram para ela. E ela com o celular aqui e com secador. E com secador, né, no outro. E ela, é o quê? É o quê? Tu está falando muito baixo. Fala alto. E o secador, aquela zoada. Sim, mas eu não estou te entendendo não. É o quê? E ela ficava assim. Gente, nós estamos assim. A nossa vida está sendo assim. Presta atenção. Presta atenção. Quais são os secadores que tem na tua vida? Redes sociais, celular, Instagram, Facebook, vídeos, trabalho, preocupações. Tudo isso são secadores na nossa vida. Dívidas, né? Casamento. Cadê Pedro? Casamento, né? E outras coisas. Mas, gente, se eu estou falando assim, é algo que o Espírito Santo, eu tenho certeza que Ele está falando com todos nós aqui, porque é uma realidade, né? Nós estamos vivendo isso, e isso que eu estou falando aqui é como um alerta, não é? O Espírito Santo fala aos nossos ouvidos, fala aos nossos corações. É mais uma pregação de quarta-feira. Você já deve ter ouvido isso muitas vezes, como eu falei. Mas, gente, que o Espírito Santo haja, toque aí no seu coração, toque no meu, para que nós possamos parar e dizer, é verdade, Senhor, eu quero mudar. Se não, é mais um ponto que você está batendo numa quarta-feira. Vou bater o ponto lá. Eu, você, nós estamos aqui batendo o ponto, né, e falando, falou, foi legal, eu ri, e ele estava com a camisa nova que a esposa deu, mas amanhã esqueci de tudo, volta à mesma prática.
né? Que o Espírito Santo realmente toque nos nossos corações com uma mudança de atitude, uma mudança de postura. Se nós tivermos essa mudança de postura, eu tenho certeza que a nossa vida não será a mesma, que o nosso caminhar com Ele não será o mesmo, né? E que nós iremos ser guiados por Ele na nossa vida. Amém? Vamos lá. Só falta mais 10 páginas, viu? Brincadeira. Sim, parar para ouvir também, né? A faculdade. Senhor, qual a faculdade que o Senhor quer que eu faça? Com quem o Senhor quer que eu case? Qual o ministério na igreja o Senhor quer que eu sirva? Porque, gente, você precisa pedir a orientação ao Espírito Santo. Porque não é você, né, que diz assim, eu quero aquele ali. Por exemplo, eu e Cleia, eu acho lindo o pessoal do louvor aqui. Mas imagine, eu e Cleia, a gente vindo para cá cantar. Meu Deus, não ficava ninguém aqui, gente. Não ficava. Eu e Cleia, a gente cantando. Então, a gente precisa saber também, né? E nesse caso, o nosso exemplo, neguinho, a gente não precisa nem que o Espírito Santo fale, a gente mesmo já sabe, né? Que essa parte aqui não dá certo para a gente. Mas existem áreas que a gente precisa, sim, da orientação do Espírito Santo. Vamos lá. Obedecendo de imediato. Eu estou falando de 4 passos para que eu aprenda e você aprenda como ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito falou, obedeça imediatamente. Ele se levantou e foi. Viu esse texto aqui? Filipe, ele não questionou, né? O Espírito Santo falou, ele foi, né? Você pode dizer, não, mas foi um anjo. Gente, nesse caso Filipe foi um anjo que falou para ele, mas o Espírito Santo fala ao nosso coração. Deixa eu lhe dar outro exemplo aqui. Ele falou e fui. Então, teve um dia que o pastor mandou comprar umas portas aqui. E ele disse, eu não sei se foi porta ou foi outra coisa, uma madeira aqui para a igreja. Aí eu fui na madeireira. Cheguei lá, aí ele disse, me deu dinheiro para comprar, disse, a porta é X. Eu cheguei lá, a porta era X. Aí eu fui pinchichar. Eu disse, digamos que a porta era 200. Eu disse, essa porta não pode ser 180 não? Aí ela disse, não, é 200. E na verdade eu tinha passado em outra. E a outra era 180, mas só que estava faltando um negócio assim que a outra era completa. Eu disse, mas na outra é 180. Ela disse, então você vai comprar na outra. E não é que eu fiquei bravo, fiquei chateado com a resposta dela. Aí eu disse, mas eu compro tanto aqui a você. Só que aí, gente, eu errei porque eu me alterei, já falei áspero com ela. E aí eu estou confessando meus pecados, viu? Os pastores confessam, eu vou confessar também, né? E aí eu me alterei um pouco, fui grosso com ela. Disse, mas rapaz, eu sempre compro aqui a você não pode fazer isso, coisa e tal. Aí eu sei que acalmou os ânimos e aí eu disse, não, tá bom, eu vou levar. Saí de lá. Quando eu coloquei o pé na calçada, o Espírito Santo falou ao meu coração, falou no meu íntimo assim, você errou, não deu bom testemunho, não me representou bem, volte e peça perdão. Aí eu disse, Senhor, eu vou lá pedir perdão. Ele disse, você. Só que nesse momento eu estava já atrasado, eu acho que já tinha alguém aqui me esperando. Aí eu vim, resolvi e deixei para ir no outro dia. Quando eu fui no outro dia, aí eu cheguei lá e disse, fulano, eu quero aqui lhe pedir perdão, porque ontem eu fui assim, 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 mas a carne não queria não. A carne velha, podre, tu vai nada. Oxe, quem estava errado era ela, quem falou mal contigo foi ela, tu vai fazer o quê? Lavar não. E o Espírito, você vai, você não me representou bem, e eu vou. Aí fui, contra a minha carne, mas eu fui. Gente, quando eu pedi perdão àquela mulher, ela disse, oxe, que é isso? Nada não, tu fosse chato, mas não tem nada não. Aí eu disse, tá certo. É verdade, eu fui chato, me perdoe,
né? Eu como cristão não representei bem. Aí, beleza. Foi um santo remédio. Você sai tão aliviado quando você é guiado e você obedece à voz do Espírito Santo. Isso alegra tanto o coração de Deus, não é? Com quem é casado aqui, com Cléia, quantas e quantas vezes, gente, eu já dei uma resposta grossa a ela, e no mesmo instante o Espírito Santo, você foi grosso, você não me representou bem, né? E aí eu vou lá, ela está lá lavando o prato, aí, nega, me perdoe, eu fui grosso com você. Foi mesmo, você foi grosso mesmo, mas eu lhe perdoo. Aí eu disse, está certo, graças a Deus. Então, gente, fala de sensibilidade, tá? Vamos lá, a outra coisa, você obedeceu a última coisa que o Espírito Santo mandou você fazer? Essa é a pergunta. Você obedeceu a última coisa que o Espírito Santo mandou você fazer? Sim ou não? Como vamos ser guiados pelo Espírito Santo se não estamos obedecendo a sua voz? Se o Espírito Santo mandou você fazer uma coisa e você não fez, aí você quer que ele continue te guiando, quer que ele continue te orientando. Não, primeiro você precisa obedecer aquilo que ele mandou te fazer. Aí depois é que ele vai falar com você outra vez, tá? São coisas que nós estamos aprendendo aqui, como ser guiado pelo Espírito Santo. O Senhor fala através da palavra, não é outra forma de sermos guiados pelo Espírito Santo. O Senhor me fala para você através da palavra, que você vem aqui, que você assiste no YouTube, que você lê, né, na Bíblia, nas pregações. Aí ele dá um exemplo. A palavra foi sobre perdão e você não perdoa? Como é que você quer ser guiado pelo Espírito Santo? Se você está ouvindo uma palavra, aqui, o pastor está pregando e está falando a respeito de perdão, e você não perdoa, e você diz, não, mas eu quero ser guiado pelo Espírito Santo, eu quero andar com o Espírito Santo. E às vezes você acha e fala que você anda e é guiado pelo Espírito Santo, e só obedece aquilo que você quer. Se engana. Eu e você, nós nos enganamos, se pensarmos dessa forma e se agirmos dessa forma. Só vou ouvir a próxima coisa se eu obedecer a primeira, como foi falado. E aí ele fala o seguinte: inteira, imediato e interna. Inteira, falou para ir por essa estrada, ele não foi por outra. O Espírito Santo falou para Filipe, vai por essa estrada. Ele não questionou, disse, mas por aquela ali é mais perto, Senhor. Por aquela dali eu vou ganhar 2 horas. Não. Se o Espírito Santo está te conduzindo para você ir por esse corredor aqui, não queira ir por aquele. Obedeça, escute, porque quem conhece o nosso futuro, quem sabe o que é o melhor para nós, é Deus. Nós não sabemos. Então, se eu escuto, se eu obedeço, então eu estou sendo guiado pelo Espírito. A outra coisa, imediato, ouviu e foi na mesma hora. Ele não disse, feito, eu agi, né? Não, eu volto amanhã aqui. Ele foi na mesma hora. Já estou engasgado. E a outra coisa é internamente, de coração e com prazer. Aí é difícil, né? Aí é mais difícil. Então, Filipe, ele obedeceu inteiramente, não é? Imediato, ele não demorou, e de coração. Então, ele tinha um coração obediente à voz do Espírito Santo, tá? E estamos finalizando o passo 4, conhecendo a palavra, saber explicar a palavra. Então, se vocês já leram esse texto, quando Filipe entrou na carruagem, aquele eunuco estava lendo, né, a passagem do profeta Isaías, que estava se referindo a Jesus. E ele disse, não entendo. Aí Filipe começou a explicar. Então, precisamos, gente, conhecer a palavra, precisamos ler a palavra, para ser guiado pelo Espírito, não é? É o Espírito que faz nos lembrar aquilo que nós lemos, não é verdade? Porque foi o Espírito, né, que inspirou toda a palavra. Aqui conhecemos o tom da voz do Espírito, a mente e a vontade de Deus.
Então, quando eu leio a palavra, com certeza já aconteceu com vocês, né? Você está lendo a palavra e o Espírito Santo falar suave ao seu coração, ao teu ouvido, né? Algo que a palavra está ali, você está lendo na palavra. Deus não vai te pedir nada que não está na sua palavra. Então, Deus não vai te pedir nada que não está na palavra dele. Finalizando, né? Andar no Espírito é o caminho, tá? Andar no Espírito é o caminho. Eu estou caminhando, né, com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai gerar em mim o fruto, né? Amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança. Isso é o fruto do Espírito, né? Agora, e ser guiado pelo Espírito é saber quando virar, né? Eu estou andando, como eu falei, quando o Espírito Santo, ele me guia, eu ouvo a voz, ele diz, é por aqui, é por esse lado, faça isso, faça aquilo, tá? Um sem o outro gera desequilíbrio. Eu só andar e não ser guiado gera desequilíbrio na minha vida espiritual. A plenitude do Espírito se manifesta quando andar e ser guiado se torna uma realidade na vida do cristão. Então, eu quero te convidar a ficar de pé nessa hora. E que cada passo seu e meu revele o Espírito. E que cada decisão sua venha dele. Amém, queridos? Que cada passo, né, seja que revele o Espírito. E que cada decisão sua venha dele. Eu falei com Camila, falei com Abner, para nós termos um momento, né, quando eu finalizasse essa parte aqui, a gente ter um momento de louvor ao Espírito Santo, de gratidão. Gratidão por quê, Walter? Porque o Espírito Santo é Ele que nos ensina, é Ele que nos corrige, é Ele que nos mostra se nós estamos agradando a Deus ou não. Então, nessa hora, gente, esqueça de Walter, né? Esqueça que eu estou aqui na frente, mas que você se renda ao Espírito Santo. Se alguma coisa que eu falei aqui, que foi falado, você vê que na sua vida você precisa de conserto, precisa pedir perdão ao Espírito Santo, essa é a hora. Se você acha que você não está andando, tendo uma vida andando, né, integralmente, que agrada ao Espírito Santo, e que se você aprendeu aqui que você também não está sendo guiado como deve ser guiado pelo Espírito Santo, esse é o momento, né? Eu quero te convidar, se você quiser vir aqui para frente, tá? Não é por Walter, é porque o Espírito Santo está aqui. À medida em que você sai do seu lugar, né, e vem aqui para frente louvar, né, ao Espírito Santo, glorificar ao Espírito Santo, você está reconhecendo, né, a autoridade dele, o domínio dele na sua vida. Então eu quero te convidar, eu também vou ficar aqui adorando o Espírito Santo e quero agradecer por esse momento, né, e louvar, né, o Espírito Santo por essa palavra. Quero te agradecer, Espírito Santo, porque o Senhor fala, porque o Senhor corrige, porque é o Senhor, ó Pai, que nos guia, que nos leva mais próximo do Senhor. Que o Senhor esteja nos conduzindo, que o Senhor esteja, Senhor, nos guiando, que a nossa vida, Senhor, seja uma vida de dependência, Senhor, a Ti, a Tua voz, em nome de Jesus. Nesse momento, Senhor, queremos entregar, Senhor, as nossas vidas, esse momento ao Senhor. Que o Senhor faça, que o Senhor haja nas nossas vidas como o Senhor quiser, Senhor. Eis-nos aqui. Sim, Espírito Santo.